Graça e paz, queridos. A paz do Senhor. Mais um dia que o Senhor nos deu. Mais um momento que nós queremos estudar a palavra de Deus. É um privilégio estudar a palavra de Deus. Hoje, nela, nós aprendemos sobre Deus. Nós aprendemos a maneira como andar com Cristo, a maneira como precisamos nos relacionar com o nosso Deus, Deus que nos chamou. Nós vamos estudar a 8ª lição, a revista sobre os livros da prisão. A 8ª lição fala sobre aspectos práticos da santidade. A vida cristã é uma vida prática, a vida cristã não é teoria. A vida cristã é prática. É uma vida com Deus. Não podemos falar da vida cristã sem se relacionar com Deus. O relacionamento com Deus é vida. Só que não podemos nos relacionar com Deus sem a santidade. Hoje nosso Deus é santo. A vida cristã é uma vida prática, não é teoria. Por isso, nós estamos estudando essa lição, aspectos práticos da santidade. O que o aluno vai aprender estudando essa lição? O aluno terá condições de aprender como praticar atitudes, como evitar isso, como evitar atitudes que prejudicam, que impede, que nos impede que possamos andar em santidade de vida. É isso que nós vamos estudar. Evitar aquilo que nos impede para que possamos andar em santidade de vida. Uma vida prática com Deus. É isso que nós vamos estudar nessa manhã. A Bíblia diz que Deus é santo. E a recomendação, o imperativo do Senhor, sejam santos, pois eu, Deus de vocês, sou santo. Ninguém pode se relacionar com Deus, colocar de lado a santidade. Porque o nosso Deus é santo. Qualquer pessoa que se relacione com o Senhor deve andar em santidade de vida. E nós vamos ler o texto básico dessa lição, Efésios capítulo 4, 25, capítulo 5 e 20. Efésios capítulo 4, versículo 25. Diz a palavra do Senhor: portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Esse aqui é Efésios capítulo 4, versículo 25. Agora vamos, Efésios 5, versículo 20. Assim diz a palavra: dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, devagarinho, nós estaremos falando sobre esses textos. O apóstolo Paulo, exortando, ensinando, porque eu entendo também que Efésios é um livro doutrinário, fala sobre a doutrina, mas também é um livro onde nós encontramos conselhos práticos. Então a Bíblia tem as duas coisas.
na Bíblia nós temos o ensino, nós temos a doutrina e nós temos a vida prática. Vida prática, conselhos, a maneira como nós precisamos caminhar com Deus, a maneira como nós precisamos viver a nossa vida com Cristo. Paulo aqui enumera 7 exemplos práticos. Apresenta 7 exemplos práticos. Esses 7 exemplos, todos dizem respeito ao nosso relacionamento. Porque Paulo aqui está falando aos irmãos em Cristo. Irmãos em Cristo. Então, os 7 exemplos práticos que Paulo nos apresenta dizem respeito ao nosso relacionamento como irmãos em Cristo. E também temos proibições negativas, aonde Paulo dá uma proibição e também Paulo faz equilíbrio por um mandamento positivo. Não faça isso, mas faça isso. Por exemplo, aqui Paulo começa no versículo 25, não minta, mas fale a verdade. Não minta, mas fale a verdade. Então, o crente não precisa mentir, mas ele tem que falar a verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Aqui é o relacionamento entre os irmãos. E os irmãos, ninguém pode mentir, tem que falar a verdade. Porque a Bíblia diz que o diabo é o pai de mentira. O diabo é o pai de mentira. O Deus que nós servimos não é o pai de mentira. O diabo é o pai de mentira. Nós somos filhos da verdade. Nós seguimos a verdade, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Se estamos em Cristo, como estabelecem os 3 primeiros capítulos da epístola, e Cristo é a verdade. Cristo é a verdade, por isso os irmãos em Cristo, os irmãos na igreja, os irmãos que são salvos, devem falar a verdade, não é mentira. O diabo é o pai da mentira, diz a palavra de Deus. João 8,44. O diabo é o pai da mentira. Mas Jesus Cristo não é o pai da mentira. Jesus Cristo é a verdade, como fala a palavra de Deus. Ele é a verdade, o caminho e a vida. Caminho, a vida e a verdade. Todos nós somos chamados a falar verdade. Segundo exemplo que Paulo está enumerando aqui, não perca a calma, mas controla-se. O autocontrole. Não perca a calma, mas controla-se. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não dê lugar ao diabo. O segundo conselho de Paulo aos irmãos em Cristo dessa igreja de Éfeso e hoje nessa igreja atual, Igreja de Cristo Jesus, Igreja Batista em Jardim Noronha, a igreja, corpo de Cristo, nós que somos seguidores de Jesus Cristo, não perca a calma, mas controla-se, ainda que sejamos de temperamento difícil ou explosivo, não se justifica ferirmos o próximo com palavras e atitudes. A palavra fere. Deixa mágoa no coração dos irmãos. A sua atitude deixa mágoa no coração do irmão. E Paulo está falando, acalme-se.
Paulo não está falando para não se irar, mas se você se irar, não peque. Não peque. Não guarda mágoa. Ele está falando, ele está muito claro quando fala aqui, quando você ficar irado, não peque. Apazigua a sua ira antes que o sol se ponha. Antes que o sol se ponha, procura colocar fora a sua mágoa, a sua ira. Não peque. Paulo sabe o que significa essa palavra ira. Nos leva longe. Por isso, o crente tem que saber se controlar. Por isso, o crente tem que saber se dominar. Autocontrole é importante na vida do crente. 3 coisas importantes que Paulo está enumerando. Não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. 3 coisas que você deve colocar na sua mente, que eu preciso colocar na sua mente. Não pequeis. Não pequeis. Isso imperativo. Deus não se agrada com o pecado. Segundo, não se ponha a sua ira. Não se ponha o sol sobre a sua ira. Antes que o sol se ponha, você tem que colocar fora. Isso é importante. E a terceira coisa, não dê lugar ao diabo. Não dê lugar ao diabo. Por isso você precisa se cuidar. Por isso você precisa ter muita atenção, muita cautela na sua fala, muita cautela na sua atitude, porque aqui o que nos interessa é a nossa atitude. É a nossa atitude. Coisas que nós precisamos evitar para não prejudicar a nossa santidade, para não prejudicar o nosso relacionamento com Deus. Porque tem coisa que não nos ajuda, tem coisa que nos impede a mantermos o nosso relacionamento com Deus. O pecado impede o nosso relacionamento com Deus. Por isso Paulo está falando sobre aspectos práticos da santidade, viver uma vida digna diante do Senhor como filhos de Deus. O diabo gosta de ficar enfrentando as pessoas zangadas. É isso que o diabo gosta. O diabo gosta de colocar confusão no nosso meio. Como filhos de Deus. Aqui não estou falando para as pessoas que não conhecem o Senhor. Aqui é o nosso relacionamento entre os irmãos. Aqui é corpo de Cristo. Aqui é irmão em Cristo. Irmão da mesma igreja. Aqui é cristãos. Pessoas que nasceram de novo. Não dê lugar ao diabo. Porque o diabo está procurando uma brecha. O diabo está procurando uma brecha. O imperativo do apóstolo Paulo: não dê brecha. Em outras palavras, não dê brecha ao diabo. Não dê lugar ao diabo. Não deixa o diabo reinar. Não deixa o diabo aproveitar as oportunidades. Por isso você não peque. Por isso você tem que botar fora a ira antes que o sol se ponha. Terceiro, não roube, mas trabalhe e assista aos necessitados. Versículo 28. O que furtava não furte mais, antes trabalhe fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Esse é o 8º mandamento de Deus. Moisés escreveu sobre isso. Não furtarás. É o 8º mandamento. Não furtarás. E Paulo escreve isso. É uma repetição. Paulo está repetindo isso. Interessante que Paulo não fica apenas na negativa, mas ordena: antes trabalhe.
Não furte, mas você precisa trabalhar. Por quê? Para ajudar também os que estão necessitando, porque nós somos um corpo. Nós precisamos nos ajudar uns aos outros. Não roube, porque roubar é pecado, mas trabalha com seus próprios mãos. Como diz a palavra de Deus, é com o suor do nosso rosto que nós comeremos. É através do fruto do nosso trabalho que nós comeremos. Como diz o ditado, o trabalho dignifica o homem. Sem trabalho você não tem valor. Que bom conselho que o apóstolo Paulo nos dá através da sua carta aos Efésios 4. Não use boca para o mal, mas use para o bem. Não use a sua boca para o mal. Estamos nos aspectos práticos da santidade. Tudo que nós estamos falando é dentro do nosso relacionamento como irmãos. É dentro do relacionamento, é dentro do nosso convívio, é dentro da família cristã, é dentro da igreja. Então, a nossa vida cristã é prática. É isso que nós estamos compartilhando. 4. Não use a boca para o mal, mas use para o bem. Paulo passa das obras da nossa mão para a obra dos nossos lábios. Trabalhar é mão, mas agora é lábio. Paulo agora fala sobre o nosso lábio. Quem falou isso com propriedade também é o apóstolo Tiago. O apóstolo Tiago fala sobre a nossa língua. A língua que abençoa e não pode amaldiçoar. O valor da palavra. Então a nossa língua é para o bem. A nossa língua é para adorar o Senhor. A nossa língua é para abençoar os irmãos. A nossa boca é para o bem, não é para o mal. Então, lê no livro de Tiago, capítulo 3, versículo 1 a 10. Vou ler isso rapidinho para nós entendermos o que o apóstolo Tiago está falando. Tiago fala o seguinte, capítulo 3, meus irmãos, não seja muito de vocês mestre. Vamos no capítulo. Todos tropeçamos de muita maneira. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tome também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por forte vento, são dirigidos por um lema muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Eu vou parar um pouquinho por aqui. Então, o barco é grande, mas é dirigido pelo piloto. O que Tiago está querendo dizer? Tiago está querendo dizer sobre a boca que dirige ou que pode dirigir a nossa vida. É importante quando nós falamos, nós precisamos pensar. Quando nós falamos, nós podemos aconselhar, edificar. A nossa palavra é para edificar os irmãos. A nossa palavra é para trazer refrigério, é para o consolo. Mas não é para trazer ira, não é para trazer maldição na nossa vida. Porque tem irmãos nas igrejas ou na igreja
Se abrir a boca para falar, só sai besteira na boca. Não é isso que o apóstolo Paulo nos recomenda. Então o apóstolo Paulo nos recomenda para nós cuidarmos da nossa boca. Aspecto prático da santidade. Porque a nossa boca é para adorar o Senhor. A nossa língua é para louvar o Senhor. Que não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, desagradável. Porque a nossa boca também foi salva. Se nós somos salvos, então a vida toda nossa é salva. A nossa boca é para adorar o Senhor. A nossa boca é para edificar. Os nossos lábios é para edificação dos irmãos. Os nossos lábios é para adoração ao Senhor. Os nossos lábios é para glorificar o nome do Senhor. E não para amaldiçoar. Quinto ponto do aspecto prático da santidade: não perca a intimidade com o Espírito Santo, mas aprofunde-se na comunhão. Versículo 30. O que diz Efésios 4:30? Efésios 4:30 diz: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Não perca a intimidade. Em que momento nós perdemos a intimidade com Deus? O que faz que possamos perder a nossa intimidade com Deus? É o pecado. O pecado nos leva a perder a intimidade com Deus. Por isso Deus odeia o pecado, porque o pecado nos separa com Deus. Adão e Eva foram criados perfeitos, mas o pecado os separou com Deus. O pecado criou abismo entre eles e Deus Santo. O homem se sentiu incapaz de se aproximar da presença do Senhor, porque estava em pecado. O homem não tinha mais intimidade com Deus. O homem não tinha mais intimidade com Deus. O homem se separou com o Senhor por causa do pecado. Então o pecado nos separa com Deus. Procure aprofundar intimidade com Deus. Não perca a sua intimidade. Não perca o seu relacionamento com Deus. Em vez de perder o seu relacionamento, a sua intimidade com Deus, procure aprofundar ela. Procure aprofundar a intimidade com Deus. Procure aprofundar a comunhão com Deus. Procure viver em conformidade com Deus através da sua palavra. É a palavra de Deus que nos santifica. Através da obediência da sua palavra nós somos santificados. Nós manteremos o nosso relacionamento com Deus, a nossa comunhão com Deus. O pecado nos separa com Deus. Através das nossas atitudes negativas, perdemos a intimidade com Deus. Então, tudo que nós estamos citando aqui são atitudes negativas que nos levam a perder a nossa intimidade com Deus. Roubar, falta de controle, usar a sua boca de qualquer jeito. Tudo isso nos leva a perder a intimidade com Deus. Sexto, não seja grosseiro, mas demonstre benignidade. Então aqui nós temos 6 coisas desagradáveis ou negativas, e também nós temos 6 coisas agradáveis a Deus. 6 coisas que agradam a Deus e 6 que não agradam o Senhor. Paulo está citando aqui amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia,
malícia, são coisas que não agradam a Deus. A cólera não agrada a Deus, amargura no coração. Crente que anda com amargura do outro crente. Mas você chega na igreja, levanta a mão, você ora, mas está com amargura de outro irmão que está lá no outro cantinho. Somos juntos, mas não estamos unidos. Estamos na mesma igreja, mas não estamos unidos. E isso não agrada ao Senhor. Paulo está dizendo que isso não agrada ao Senhor. Atitude negativa do crente na vida cristã, e isso não agrada ao Senhor. Gritaria entre nós não agrada ao Senhor. Blasfêmia, no sentido de difamar, e isso não agrada ao Senhor. Malícia, maldade no nosso meio, e isso não agrada ao Senhor. Agora escute aquilo que agrada o Senhor. 5 pontos positivos. 5 pontos que agradam ao Senhor. Ser bondoso, ser uma pessoa que perdoe, ser uma pessoa que imita Deus, ser uma pessoa amorosa. E isso agrada a Deus. O crente é obrigado a perdoar. O crente é obrigado a amar. O crente é obrigado a ser gentil, a ser bondoso. O crente é obrigado a ser passivo. E isso agrada ao Senhor. São atitudes que agradam o Senhor. Isso é importante na sua vida prática, na nossa vida prática como igreja do Senhor. São aspectos da nossa vida cristã com Deus. São aspectos práticos que agradam a Deus. Aspectos práticos da santidade. Scott está dizendo o seguinte: assim como os filhos imitam os pais, assim nós também devemos imitar o nosso Pai Celestial, conforme Jesus nos mandou fazer em Mateus 5:45. Os filhos imitam o Pai. E nós também, como filhos de Deus, nós somos filhos de Deus. Se coloque no lugar do filho. E você precisa imitar o seu Pai, que é o nosso Deus. Se Deus é bendigno, então você precisa imitá-lo. Se Deus é bondoso, um Deus bondoso, você precisa imitá-lo. Se Deus é perdoador, um Deus que perdoa, você precisa imitá-lo. Se nosso Deus é um Deus amoroso, você precisa imitá-lo. Por isso o apóstolo Paulo fala: sejam meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Nós precisamos imitar o nosso Deus, isto é, seguir os passos do nosso Senhor. Isso faz sentido para nós como discípulos de Jesus. Jesus é o nosso mestre. Se a gente não seguir os passos de Jesus, vamos seguir os passos de quem? Se nós não imitarmos Jesus, vamos imitar quem? Jesus é a nossa referência. Jesus é a nossa referência. Ele deixou legados. Ele deixou seus passos. E o crente deve seguir os passos de Cristo, como Jesus andou. E nós devemos andar como Ele andou. Se o Pai é santo, nós precisamos ser santos. Se Jesus foi amoroso, nós precisamos imitá-lo. Se Jesus foi compassivo, nós precisamos imitá-lo. Se Jesus foi santo, nós precisamos imitá-lo, seguir os nossos passos como cristãos. Isso é importante, meus irmãos. 7º ponto: não brinque com as coisas relacionadas ao sexo, mas cuida-se. Nós agora estamos no capítulo 5 de Efésios 5:3. Nós vamos ler 3 a 5.
Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Essas coisas não são próprias para os santos. Pergunta que eu faço: que coisas que não são próprias para os santos? Imoralidade sexual. Imoralidade sexual não é digno para os santos. Aqui Paulo está falando coisas relacionadas ao sexo. E não estamos falando sobre as pessoas casadas. Imoralidade sexual é pecado. Mas a autora aqui colocou sobre o sexo. Sobre o sexo. Não é só sobre o sexo. Porque o sexo entre os casais é permitido. Deus não condena o sexo entre os casais. Mas Deus condena o sexo fora do casamento. O sexo entre as pessoas não casadas. O sexo fora do casamento. Pessoas casadas saem da sua casa para fazer aquilo que não agrada a Deus. Então, sexo fora do casamento é pecado. Deus condena essa prática. Sexo antes do casamento, Deus o condena. É pecado. É pecado. Por isso, a recomendação do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, é de você cuidar do seu corpo, porque é templo do Espírito Santo. Cuida do seu corpo, porque é templo do Espírito Santo. O nosso corpo precisa ser cuidado. O Espírito Santo habita no seu corpo. O texto diz o seguinte: vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vocês? Vocês não sabem. Nós precisamos saber disso. Nós precisamos saber que os nossos corpos, o meu corpo, o seu corpo é templo do Espírito Santo. É habitação do Espírito Santo. É sede do Espírito Santo. Por isso você precisa cuidar desse corpo. Não entregue o seu corpo ao pecado. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Que coisa linda! O santuário de Deus é sagrado. O corpo, o seu corpo, que é o santuário do Senhor, é sagrado. É sagrado. Não pode brincar com ele. Não pode usar o seu corpo de qualquer jeito, porque diz a palavra de Deus que o seu corpo é sagrado. Você não deve brincar com sexo. Por isso Paulo fala: cuidado, cuida-se. Cuida-se. Não use o seu corpo de qualquer jeito, porque você é santo. Porque é templo do Espírito Santo. O Espírito que é santo não habita no corpo que é sujo, não habita em lugar sujo, porque ele tem o Espírito, é santo. Então habita no lugar santo, que é o seu corpo. É isso que nos motiva para viver uma vida de santidade, para viver uma vida prática de santidade. Não é uma vida só com teoria. Teoria não funciona. A vida cristã não é teoria. A vida cristã é vida prática. Você deve tomar a decisão. Não é imaginação, é falar não. É falar não diante do pecado. É agir com honestidade. É privação. É agradar a Deus. É evitar o pecado. É evitar atitudes que podem prejudicar a nossa santidade. O segundo ponto, incentivos para o viver em santidade.
Paulo está nos incentivando para que possamos viver em santidade de vida. Não é só Paulo, mas a palavra de Deus sempre nos incentiva. Esse é o propósito da palavra de Deus, nos incentivar para mantermos o nosso relacionamento com Deus. O primeiro ponto desse tópico é a certeza do julgamento. A certeza do julgamento. Então nós estamos no livro de Efésios, capítulo 5. Efésios capítulo 5, versículo 5. Efésios 5, versículo 5 diz o seguinte: porque vocês podem estar certos disso, nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem a herança no reino de Cristo e de Deus. Nenhum imoral, ou impuro, que é idolatra, tem parte no reino de Deus. As pessoas que idolatram o sexo no mau sentido, a Bíblia fala que nenhum imoral, estou voltando mais no assunto do sexo, mas estou repetindo, ensinando o povo de Deus, não é o sexo dentro do casamento, é o sexo fora do casamento. Aqueles que idolatram o sexo, aqueles que colocam o sexo no primeiro lugar, no sentido de imoralidade, são pessoas impuras, são pessoas imorais. E o texto diz que não terão parte, não terão herança no reino de Cristo e de Deus. Nenhum imoral, nenhum impuro terá herança no reino de Deus. Então, a certeza de ser julgado, a certeza de julgamento para as pessoas imorais. Então, novamente Paulo fala sobre isso, sobre o templo, o corpo como nosso templo. Na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, 12 a 20. A mesma coisa que está falando lá no capítulo 3, na sua primeira carta, capítulo 3, versículo 19, está repetindo isso, sobre o nosso corpo como templo. Porque essa carta, esse livro, foi escrito para os cristãos e não para os não cristãos. Essa é uma das razões dadas para que o cristão evite a imoralidade, porque será julgado. A razão de você, como cristão, evitar a imoralidade, porque você será julgado. A certeza do julgamento. Deus não vai poupar você. Por isso, deixa de ser imoral. Por isso, deixa de praticar o sexo fora do casamento. Por isso, deixa de praticar o sexo fora do casamento ou antes do casamento. Porque a palavra de Deus está dizendo que você não terá parte na herança do reino de Cristo e do reino do Senhor. Segundo ponto desse segundo tópico, o incentivo para o viver em santidade. O fruto da luz. O fruto da luz. Estamos continuando lendo o texto. Diz a palavra de Deus no versículo 8 a 14. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Vivam como filhos da luz. Quem tem que viver como filho da luz é você, crente. Os crentes são luz do Senhor. Os crentes são luz do Senhor. Nós que somos a luz do Senhor para iluminar o mundo. Mateus fala sobre isso. Que nós somos luz do mundo, sal da terra.
Luz do mundo. Para fazer o quê? Para iluminar o mundo. Sal da terra para dar um outro gosto ao mundo. Porque somos instrumentos do Senhor. Conhecemos a Deus, somos salvos. Agora nós temos que praticar a nossa fé. Nós temos que mostrar que nós somos luz do Senhor. Luz do Senhor para iluminar o mundo. Então nós somos instrumentos do Senhor. Por isso devemos andar como filhos da luz. Duas coisas. Somos luz do Senhor. Deus nos deu a sua luz para iluminar o mundo. Mas ele fala também que somos filhos da luz. Somos filhos da luz porque nascemos na luz. Não estamos mais nas trevas. Mudamos das trevas para a luz. Agora nós somos filhos da luz e precisamos andar em novidade de vida. Precisamos andar na luz porque nascemos na luz, não somos mais das trevas. Mudamos. Que beleza! Mudamos das trevas para a luz. E isso é importante. Por isso precisamos produzir o fruto da luz. Somos luz do Senhor. Somos filhos da luz e precisamos produzir frutos da luz. E isso é importante. Precisamos produzir frutos da luz. Terceiro ponto do segundo tópico é a natureza da sabedoria. Nós encontraremos isso no versículo 15 a 18. Tenha cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios. Como sábios. Como sábios. Nós precisamos andar como sábios. Estou correndo. É importante andarmos como sábios. Não é possível praticar a santidade sem sabedoria. Não tem como praticar a vida cristã sem a santidade. Então precisamos andar em santidade da vida. Para andar em santidade da vida, nós precisamos ter sabedoria. Sem a sabedoria, nós não praticaremos santidade. Não andaremos em santidade. A sabedoria é importante. Só os sábios que usam melhor o tempo. Aqui o versículo fala, não seja como insensatos, mas como sábios. Por que como sábio? E finalmente aproveita o tempo ao máximo cada oportunidade. Aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Sou o sábio que aproveita a oportunidade. A importante da sabedoria, a natureza da sabedoria nos leva a aproveitar as oportunidades. Sou o sábio que sabe aproveitar a oportunidade. Seja sábio, aproveita as oportunidades que nos são apresentadas, que Deus coloca à nossa frente. O que significa isso? Remir o tempo. Remir o tempo é comprar de volta. Então você comprou, aí você tem que comprar de novo. Remir o tempo é resgatar, é comprar de volta, é pagar alguma coisa. Remir o tempo é comprar de volta. E isso é importante, é resgatar. E isso é remir o tempo. Traz a ideia de aproveitar as oportunidades. Eu quero de volta. Eu quero remir o tempo, aproveitar as oportunidades que nos são apresentadas. Todos nós temos o mesmo tempo, mesmos minutos, as mesmas horas, 24 horas. Cada um aproveita esse tempo da sua maneira. Como você aproveita o seu tempo? Que seja fora da igreja, fora da obra do Senhor. Como você aproveita o seu tempo?
E isso é importante. O crente saber aproveitar o seu tempo, em todos os sentidos, na obra do Senhor, aproveitar o seu tempo com Deus, aproveitar o seu tempo nos seus afazeres, redimir o seu tempo, porque o tempo é curto, o tempo é ruim, o tempo, você precisa aproveitar o pouco tempo que você tem, os 24 horas, você precisa aproveitar esse tempo. Estamos indo para terminar, e aí nós vamos no versículo, portanto, versículo 17, portanto, não sejam insensatos, nós procura compreender qual é a vontade de Deus. 18 fala, não embriague com vinho que leva à libertinagem, mas deixa-se encher pelo Espírito Santo. E isso é importante. Então, a vida cheia do Espírito Santo. Paulo começa com vinho. O vinho traz libertinagem. Paulo fala, não se embriague, porque o vinho produz andar cambaleante. O vinho não traz boa coisa. Começa com o vinho para falar do Espírito Santo. É o contraste do vinho para o Espírito Santo. Ué, mas por que Paulo começa com o vinho e vai para o Espírito Santo e fala do Espírito Santo? A figura do vinho. O que o vinho faz dentro da pessoa? O que o vinho produz? Quais são os resultados do vinho? Quais são os pontos negativos e positivos do vinho? E Paulo fala, mas não se embriaga do vinho, pelo contrário, deixam-se encher do Espírito Santo. Então, uma imperativa. O que o Espírito Santo faz? O Espírito Santo faz coisas contrárias do vinho. O que o Espírito Santo faz? O Espírito Santo nos leva a adorar, o Espírito Santo nos leva a manter a nossa comunhão com Deus, o Espírito Santo nos leva a ser gratos, o Espírito Santo nos leva a ser submissos, o Espírito Santo nos leva a ter respeito mútuo. Não é isso que o vinho faz. O Espírito Santo nos leva a amar o próximo. O Espírito Santo nos leva a adorar o Senhor. Esse é o contraste entre o Espírito Santo e o vinho. Agora, Paulo fala de 3 coisas aqui. Enche-vos do Espírito Santo. Primeiro, imperativo. Enche-vos. Enche-vos todos. O Espírito Santo não é dado só para algumas pessoas. Todos, enche-vos do Espírito Santo. Enche-vos do Espírito Santo. É imperativo. Terceiro, é passivo. Se deixar encher. Deixa-se. Deixa o Espírito Santo se encher. É passivo. Você deve se deixar. Você abre o seu coração e deixa o Espírito Santo fazer a obra. Deixa o Espírito Santo se encher. O quarto está no tempo presente. Se encher, se encher, se encher, se encher. Não é uma vez, mas se encher com o Espírito Santo é uma ação contínua. Se encher com o Espírito Santo é uma ação contínua. Não se embriague com vinho, mas deixa-se encher com o Espírito Santo. Aspectos práticos da santidade. A vida cristã não é teoria. A vida cristã é vida prática. Devemos praticar a palavra de Deus, obedecendo a palavra de Deus. Assim seremos santificados. Assim seremos amigos de Deus. Assim seremos verdadeiros cristãos. Assim seremos crentes verdadeiros. Deixa-se encher com o Espírito Santo. Que Deus te abençoe, que Deus acrescente muito na sua vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá. Senhor nosso Deus, te rendemos graça. Te louvamos, pois Tu és digno, te louvamos, pois Tu és o Senhor, te louvamos, pois Pai nos deu essa
oportunidade de poder aprender a sua palavra, de podermos, Pai, estudar essa lição e aprender sobre a vida prática, sobre a maneira pela qual nós precisamos, Senhor, caminhar no nosso relacionamento com Deus. Nos ajude, Espírito Santo, para que possamos praticar a sua palavra, viver a sua palavra, termos uma vida santificada, uma vida digna, uma vida unida com Cristo, uma vida que agrada ao nosso Senhor. Abençoe qualquer de nós que vai assistir esse vídeo, que vai assistir essa lição. Permita que isso possa nos incentivar para viver uma vida digna como cristãos e viver o nosso relacionamento saudável com Deus. Abençoe a nossa vida, abençoe cada ouvinte, abençoe, Senhor, a nossa caminhada, abençoe o nosso relacionamento como irmãos em Cristo. Assim eu oro no nome de Jesus. Amém.